Então, conta um pouco, Rui, de quando vocês se conheceram aí e o que que você pode dizer dessa figura da roupa vermelha. Figura do Jô. O Jô, você sabe que na Itália as pessoas nos chamavam Oliveira Fratelli. Ah, Eles pensavam que nós éramos irmãos porque temos o mesmo sobrenome, né? sim, eu pensei também no início. É Oliveira Fratelli. Não, várias pessoas já escreveram isso, mas nós somos irmãos espirituais e irmãos de imagem, né? Nós Uhum, nos conhecemos em 1967 na Escola de Belas Artes. Ele já contou isso aí, que fomos uhum. para a Hungria. Eu estou, como eu disse no início, estou de forma muito prazerosa aqui, porque o Jô é um dos maiores artistas desse país. É um pouco, vocês conhecem bem a personalidade dele, é um pouco afastado do mundo, afastado dos fatos e das pessoas, mas isso prejudicou um pouco ele, também o fato de morar em Brasília, e aqui esse é um país que gira entre São Paulo e Rio. Uhum. Mas o Jô, ele é falando sobre a obra dele, é isso que você está querendo que eu fale, É, por Gustavo? favor, sim. E como você. Exato, eu conheço, eu já escrevi muita coisa sobre o trabalho do Jô, até porque eu fui professor também, aposentado, trabalhei mais de 30 anos lá no FRJ, na Escola de Belas Artes, onde nós estudamos. Só que nós estudamos no centro, Uhum. lá na Cinelândia, que ele já contou aí que a polícia invadia todo dia, etc. Então, a nossa formação foi, curiosamente, inicialmente, por meio do cinema de animação, que até hoje eu sou fascinado por isso, pelo cinema de animação. E, e daí surgiu, então, nas nossas vidas a ilustração, o design, até mesmo as artes plásticas. É uma formação, é um trajeto muito curioso nosso, de começar com o cinema de animação, e do cinema de animação, como ele congrega todas as artes, Uhum. mais até do que o cinema de sequência viva, é o cinema de animação que aglutina diversas linguagens visuais, usando um termo meio incorreto de linguagem visual. Então, foi esse o início que ele já contou aí. E depois foi que na escola lá na Hungria, nós começamos a estudar design e ilustração, que nós já estudávamos aqui no Rio. Quer dizer, eu saí no terceiro ano, ele também parece que saiu no terceiro ano da escola. Nós não chegamos a completar a escola aqui. Começamos tudo de novo na Hungria. Sobre a obra do Jô, eu não estou falando isso assim de forma passional, não estou falando de forma passional, falando daquilo que ele realizou e vem realizando. Ele é o único ilustrador brasileiro que tem um projeto cultural. Isso é muito importante. Vou até repetir, Uhum. porque isso pode ser gravado e eu assumo totalmente o que eu estou dizendo. O Jô é o único ilustrador brasileiro que direcionou o seu trabalho para uma cultura. Eu sempre digo para ele o seguinte: Jô, nós somos ilustradores brasileiros, você é ilustrador do Brasil. Ele tá me ouvindo, Jô? Está me ouvindo? Faz assim. Estou te ouvindo, não. Eu não posso Assim. dizer nada, não. Posso- Não, não, deixa comigo. Então, o Jô é um caso ímpar. É um caso ímpar. Isso tem um lado, como tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo também. O lado positivo, para mim, é o que interessa. Ele tem esse projeto cultural e não abre mão disso, não abre mão dessa cultura, não abre mão desse imaginário que ele vem trabalhando nisso desde a Escola de Belas Artes. Isso que é importante dizer. Isso aí não surgiu
na vida dele de forma extemporânea, de forma atemporal. Não, isso é de forma temporal. Isso já sempre existiu no Jô, esse trabalho. Eu me lembro que na Escola de Belas Artes, um dos primeiros desenhos que ele fez foi sobre Lampião. E o professor de desenho não gostou daquilo. Achou Ah, uma coisa assim de quadrinhos, ilustração. Existe sempre esse preconceito contra a ilustração, que é muito facilmente descartável. Basta dizer que as grandes civilizações no mundo surgiram da arte narrativa. A civilização grega, a civilização mesopotâmica, a indiana, enfim, todas as grandes narrativas foram visuais, inicialmente visuais até, ou surgiram de forma concomitante, de forma paralela, como foi o caso da Ilíada e a Odisseia. Enfim, então, essa questão da narração e da ilustração foi muito mal compreendido, até hoje ainda muito mal compreendido. No caso do Jô, ele agregou a uma cultura esse trabalho dele, esse trabalho como ilustrador. Ele amalgamou, eu não sei se eu estou usando o verbo certo, ele amalgamou uma cultura, essa cultura passa pela cultura pintorêutica, passa pela cultura gráfica, passa pela cultura musical, enfim, eu acho que talvez essa, na minha leitura, seja a maior contribuição que o Jô trouxe à ilustração brasileira. Não apenas narrar e descrever, mas também ter um alicerce cultural, um alicerce conceitual muito bem definido, porque o Jô é uma pessoa muito culta, uhum. extremamente culta, é um extremamente erudito. Aliás, isso eu falo muito para ele, você é um artista erudito, você não é um artista popular, e você não é um naíve, sem nenhum preconceito contra a arte primitiva. Mas ele não é, ele é um artista erudito. Ele Uhum. teve formação clássica, ele desenhou modelo vivo, ele conhece a história da arte, ele tem uma coletânea de livros sensacionais sobre ilustração, como poucos ilustradores têm. Eu não conheço nenhum, pode ser que tenha, mas eu não conheço. Então, Rui, o Jô é uma pessoa extremamente formada, extremamente cultural, culto, e que trouxe para a nossa ilustração uma contribuição inestimável. uhum. Esse é o Eu primeiro entendi, preâmbulo. se eu entendi bem, você está falando pelo sentido geral da obra do Jô, Jô. de que ele teria, com toda a sua erudição, uma escolha de focar na cultura brasileira. Sim, Na sim. Ele cultura Então não trouxe. só explica isso. popular, mas na cultura brasileira de modo geral. Quer dizer, é uma escolha e talvez natural, intuitiva, e por toda a história que o Jô tem, de ter esse foco, né? Exato. Porque existe uma diferença realmente muito grande entre modernidade e tradição. Uhum. O senhor juntou essas duas coisas no trabalho dele. Às vezes eu digo para ele assim, rapaz, você é o Suassuna da ilustração. Na Aham. verdade, ele é o Suassuna da ilustração. Ele não aceita isso, mas ele é o Suassuna da ilustração. A maneira como o Jô trabalha é uma maneira extremamente erudita. Uhum. Ele não é um artista, ele não é um artista do povo, nem tampouco um artista popular. Uhum. Aí temos que fazer essa diferença entre arte do povo e arte popular, né? Ele caminha no meio, ele é o caminho do meio. Ele é o caminho do meio. Ele é Ótimo. um, ele é um vitalino que teve escola, que conheceu a arte italiana. Até Aham. porque uma coisa muito interessante, Jussara, aqui, as pessoas não passam ao largo quando estão vendo o trabalho do Jô, é a relação que ele tem com a arte russa, com o Lubok. O Lubok se você estudar o Lubok, é o que o Jô faz.
Se você estudar, por exemplo, a arte popular alemã, é a mesma coisa. A arte do povo do Quattrocento, por exemplo, também é. Então, essa vertente é, seria, assim, no caso de um ilustrador, aquilo que Villa-Lobos fez. Uhum. Está entendendo? Aquilo que o Villa-Lobos fez é o que o Jô faz Com a em, ilustração. na ilustração. Eu vou pegar o teu gancho, Rui, e vou voltar para o Jô e pedir para o Jô contar um pouquinho de como é que é o teu processo criativo, Jô. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho Tá, disso e depois, como a gente tem só mais uma meia horinha, depois de tu contar isso, eu gostaria que a gente fosse entrando um pouco nas tuas obras, né, Jô? tá, perfeito. Aí, aí você vê como é que quer fazer. Se você quer que a gente entre no website, ou a gente Tá, mostra eu também faço uma introdução que livros, eu Rui. também, Isso. né? Aí podemos Viu? ver como é que. Viu, Então, César? Eu, falando conta que lá. o Rui é muito generoso, né? Poxa, toda vez que ele começa a falar, eu pago para ele falar isso, mas isso é brincadeira. Mas é o seguinte, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu vim do interior, eu morava em Mato Grosso, Mato Grosso na época é quase como um planeta fora do sistema solar. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar, porque eu me preparei quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu frequentei curso de desenho na própria escola, os alunos davam um curso preparatório para poder passar no vestibular. Foi o que eu Uhum, consegui entrar. Então, na hora que eu me deparei com a biblioteca, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? Eu não sei biblioteca escolar, naquelas bibliotecas pequenas, eu me deparei com um mundo de arte, da arte, eu fiquei fascinado. E por acaso, eu descobri uma coisa que eu não tinha contato nenhum. Era a xilogravura medieval. Eu tinha muito contato quando morei 15 anos no Nordeste, eu saí de lá com 15 anos, eu tinha contato com arte popular muito frequente, porque a cidade onde eu morava, Campina Grande, era uma cidade que vivia em volta da cultura popular. Tudo que acontecia na rua. Era o carnaval, era a festa de São João, era as festas de fim de ano e tudo mais. Ou seja, era uma coisa espontânea. E aquilo eu estava embebido com aquilo. Então, quando me deparei com essa biblioteca e descobri que a gravura medieval tem tudo a ver com a gravura popular, assim, guardando as distâncias, claro, mas o processo era o mesmo. Eu me encantei, eu falei, não, eu tenho que voltar para minhas raízes, porque isso que me interessa. Eu não vou. Uma coisa que sempre me incomodou na hora quando eu falei que eu copiava história em quadrinhos, era que as histórias em quadrinhos eram todas estrangeiras, não tinha nada sobre o Brasil. E na época era a cultura, como eu te falei, a cultura popular era muito envolvente, porque tem as músicas do Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga inventou do Nordeste para mim. As músicas do Luiz Gonzaga, que ele fez com seus parceiros, era uma tradução daquilo que a gente se via no dia a dia. Então, eu tentei ir atrás disso. E no fim, eu percebi o seguinte, que a minha função seria sem nenhuma pretensão, de ser um divulgador daquela cultura que estava sendo massacrada pela cultura de massa que vinha por cima, que está acontecendo até hoje, né? O São João, por exemplo, em Campina Grande, tem problema seríssimo, porque tem muita influência de sertanejos, de coisas do Sul, que tem muita aceitação, graças à popularidade que foi dada através da televisão, por exemplo. Então, eu sempre me mantive, eu falei, eu tenho que fazer uma coisa que tem a ver com minhas raízes. Eu peguei isso quase como uma obrigação. E eu acho que, a certo ponto, eu acertei. Por exemplo, agora eu estou participando de uma exposição coletiva no Museu de Arte Popular da Paraíba. Para mim é muito importante isso, de ter os meus trabalhos ampliados no meio de artistas populares, do xilógrafo nordestino. Então, eu fui aceito por esse lado, né? E o que o Rui falou realmente é muito lisonjeiro, na dúvida. Eu me sinto muito bem, mas o meu trabalho é modesto, não tenho nenhuma pretensão de ser um artista ou coisa parecida. Mas eu tenho que me expressar com, com o que eu sei fazer, usando essa raiz que fez parte da minha infância. É mais ou menos isso.